Bom dia, mais uma manhã com Cristo se iniciando, hoje dia 23 de janeiro, sábado, mais um sábado, né? Vamos à nossa mensagem de hoje, que é tolerância e coerência, que está no livro Opinião Espírita, edição Boa Nova, capítulo 32. Vamos à mensagem para depois fazermos os nossos comentários. Compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa nas horas do desacerto, mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrodem corroídos pela displicência sistemática patrocinando a desordem. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. E o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los através dos seus próprios exemplos de humildade sem servilismo e de lealdade sem arrogância. Ele sabia que Judas, o discípulo incauto, bandeava-se pouco a pouco para a esfera dos adversários que lhe combatiam a mensagem renovadora. A pretexto de amar os inimigos, seria lícito afastá-lo da pequena comunidade a fim de preservá-la, mas preferiu estender-lhe mãos fraternas até a última crise de deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar aos companheiros de tarefa na prática do bem, enquanto isso se nos torne possível. Não ignorava que os supervisores do Sinédrio lhe tramavam a perda. A pretexto de amar os inimigos, poderia solicitar-lhes encontros cordiais para discussão de política doméstica, promovendo recuos e concessões de maneira a poupar complicações aos próprios amigos, mas preferiu suportar-lhes a perseguição gratuita, ensinando-nos que não se deve contender em matéria de orientação espiritual com pessoas cultas e conscientes, plenamente informadas quanto às obrigações que a responsabilidade do conhecimento superior lhe preceitua. Certificara-se de que Pilatos, o juiz dúbio, agia inconsiderado. A pretexto de amar os inimigos, não lhe seria difícil recorrer à justiça de instâncias mais elevadas, mas preferiu aguentar-lhe a sentença iníqua, ensinando-nos que a atitude de todos aqueles que procuram sinceramente a verdade não comporta evasivas. Percebia no sacrifício supremo que a multidão se desvairava. A pretexto de amar os inimigos, era preferivelmente cabível que alegasse a extensão dos serviços prestados, pedindo a comiseração pública, a fim de que se lhe não golpeasse a obra nascente, mas preferiu silenciar e partir, invocando o perdão da providência divina para os próprios verdugos, ensinando-nos que é preciso abençoar os que nos firam e orar por eles, sem, contudo, premiar-lhes a leviandade, para que a leviandade não alegue crescimento com nosso apoio. Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando-nos que a caridade, expressando amor puro, é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não transigiu com o mal. Isso quer dizer que fora da caridade não há tolerância e não há tolerância sem coerência. Vemos aqui uma mensagem bem interessante, né? Onde o Emmanuel ele cita o conhecimento de Jesus sobre diversas situações que estavam ocorrendo ou prestes a ocorrer. E que Jesus teria, tanto nas esferas físicas quanto nas esferas espirituais, elementos e oportunidade de evitar passar por determinadas situações. Mas o que fez o Cristo? Optou por permitir que as situações se concluíssem, para que através do seu sacrifício pessoal nos legasse alguns ensinamentos. E fez assim, porque antes de se preocupar com o seu próprio sofrimento,
preocupava-se com o sofrimento da humanidade. Antes de preocupar-se com o seu bem-estar, preocupava-se com o bem-estar da humanidade. Ante a possibilidade de recorrer às esferas da matéria, jurídicas, a negociar com os doutores da lei, optou por se manter firme no propósito de deixar à humanidade ensinamentos fundamentais para que a nossa vida se transforme numa vida melhor. Este é o Cristo. Sacrificou-se por nós. Porque sabia que só dessa forma deixaria um legado, deixaria construído, pavimentado, a estrada que nos levaria ao progresso espiritual. E temos várias passagens aqui que podemos falar, né? Por exemplo, ele sabia que Judas, o discípulo, né, incauto, né, que estava ali enveredando por raciocínios equivocados, que cada vez mais se debandava para o lado dos inimigos, aqueles que estavam perseguindo Jesus. E ele, a pretexto de amar os inimigos, seria lícito afastá-los da pequena comunidade, tirar Judas do grupinho dos 12. Era uma atitude que nós provavelmente faríamos. Jesus preferiu estender mãos fraternas. Até a última crise de deserção de Judas, ele continuou orientando, levando informações, porque ele sabia que era uma plantação que teria colheita na frente. Mudaria, posteriormente, a vida do próprio Judas. Ele auxiliou Judas na tarefa de Judas enquanto foi possível. Judas, depois do deserto, comete o erro, e aí depois Jesus o acolhe outra vez. Ele não ignorava que os superiores do Sinédrio lhe tramavam a perda. Ele não ignorava isso. Jesus tinha conhecimento de tudo, gente. Ele sabia onde ele estava se metendo para nos beneficiar. E aí o que ele faz? Ele poderia ter feito um encontro com os neodiais, usado da política, cedido em algum ponto, chegado ao meio termo. Aí eu pergunto, isso seria o melhor para nós, humanidade? Ou naquele momento seria o melhor para o Cristo, como ser humano, personalidade? Claro que não seria melhor para a humanidade. E aí, Jesus continua tocando a sua tarefa. Continua orientando espiritualmente as pessoas. Continua agindo como um governador espiritual do nosso planeta. Ele certificara-se que Pilatos, o juiz dúbio, agia inconsiderado. Sabia das atitudes equivocadas de Pilatos. Sabia que ele ia lavar as mãos. A pretexto de amar os inimigos, não seria difícil recorrer à justiça de instâncias mais elevadas. E vai passar Pilatos e buscar. Mas preferiu aguentar essa sentença que era injusta, iníqua. Ensinando-nos que a atitude de todos aqueles que procuram sinceramente a verdade não comporta evasivas. Temos que ser o que somos. Temos que assumir as nossas responsabilidades. Temos que encarar as dificuldades. Se temos um objetivo, se temos lá metas que queremos cumprir, não podemos permitir que coisas do mundo nos impeçam de fazê-las. Percebia no sacrifício supremo que a multidão se desvairava. Na hora H, a multidão escolheu Barrabás e pediu a condenação de Jesus, um inocente. Jesus sabia que a multidão o trairia. E o que fez?
continuou a sua trajetória e, no momento derradeiro, pediu o perdão divino para aqueles que o haviam condenado. Foi isso que Jesus fez. Gente, isso tudo norteia as nossas vidas. Está aqui o norte por onde devemos seguir. Jesus é essa bússola que aponta o norte. As atitudes de Jesus deveriam estar norteando as nossas vidas. Os ensinamentos do Cristo, que são mais do que teóricos, são práticos, porque Jesus os vivenciou, deveriam estar norteando as nossas vidas. Deveríamos estar olhando para o próximo de maneira mais caridosa. Deveríamos, na relação com os nossos companheiros de jornada, aqueles que nos causam muitas vezes tantas dificuldades, olhar com um pouco mais de indulgência, misericórdia. Se queremos um mundo melhor, não vamos querer que o outro mude. Vamos mudar. Jesus poderia ter mudado muitas situações, mas continuou agindo, porque ele sabia que, ao final de tudo, deixaria um legado, deixaria um exemplo para que fosse seguido. E nós deveríamos fazer isso no nosso dia a dia, diante de nossos amigos, diante de nossos parentes, nossos filhos, mãe, pai, irmãos, todos. Deveríamos tentar ser modelos, exemplos da vivência do Evangelho de Jesus. E aí teremos dias muito melhores, com certeza. Ficamos por aqui hoje com a nossa Manhã com Cristo. Se você gostou, dê seu like, compartilhe nas suas redes WhatsApp, coloque no Face, no Instagram, nas suas mídias sociais, mande para os seus amigos, convide-os a conhecer o nosso trabalho, a participar dessa Manhã com Cristo, dessa reflexão matinal sobre o Evangelho de Jesus, sobre a vida, para que possamos crescer. Se inscreva, convide pessoas a se inscreverem, vamos trabalhar aí em prol da melhoria da humanidade. Que Jesus nos abençoe.